Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia. Vamos falar mais um pouco da palavra do Senhor. E hoje a gente vamos ler lá no livro de Jeremias, no capítulo 18, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual fala se contraverte da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar. Aqui Deus queria passar uma mensagem ao profeta para que essa mensagem chegasse ao povo de Israel, né? Se nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós seríamos como esse barro que o olheiro estava mexendo, né? Estava moldando. Assim somos nós, cristãos, como quando nós nos convertemos, né? A gente vira um barro na mão de Deus. E desse barro na mão do olheiro, que o barro ainda estava um barro maleável, que ele não tinha sido queimado, né? Um barro cru. A palavra que Deus queria passar a Jeremias foi muito clara nessa hora, né? Porque o homem, ao moldar o barro se quebrou, mas ele conseguiu moldar de novo. E quando nós nos entregamos a Cristo, Cristo nos molda, né? Ele vai, cada dia mais, ele vai nos moldando. A gente vira um vaso de honra, porque a gente foi moldado pela mão de Deus. E cada dia que a gente se entrega mais a Deus, a gente vai ficando mais maleável, né? A gente já é um vaso, mas ainda a gente é um vaso maleável. E esse maleável que eu quero dizer é para as obras de Cristo, né? Porque quando a gente está de corpo e alma e coração convertido a Cristo, quando a gente faz algo que não é agradável aos olhos de Deus, a gente atinge até o nosso emocional, né? A gente fica, como diz, né? A nossa consciência, ela fica brigando com a gente, né? O Espírito Santo, ele desce sobre nós de uma forma que ele ele nos corrige, né? Alguma ação, ele
ele age. E Deus, ele é muito maravilhoso, porque às vezes ele manda para conosco uma mensagem através de outras pessoas, né? Aqui a mensagem chegou ao oleiro, não foi pela boca do oleiro. Aqui a mensagem chegou pelo vaso, se quebrando na sua mão. O barro molhado, ele estava muito maleável, aí ele, quando foi formando, o vaso estourou. Mas o que aconteceu? Como o olheiro era experiente no que fazia, ele conseguiu moldar outro vaso. Isso é Deus conosco. Hoje a gente somos um vaso, quando não estamos em Cristo, nós somos um vaso deformado. E Deus, ele bota a gente na pedra, na tábua, e vai moldando. Todo dia a gente vai se moldando no dia a dia. E isso resplandece na nossa vida, né? A nossa vida começa a mudar de alguma forma. A gente consegue sentir a presença de Deus nas nossas mãos, no nosso ser, né? Cada dia mais a gente consegue entender que a gente não vive sem Cristo. E isso é muito importante para o cristão, né? Ele deixar Deus moldar você. Você que é cristão e ainda tem muitas coisas para mudar, deixe que Cristo molde você. Assim como Ele vem me moldando a cada dia, e que venha cada dia mais Sua palavra entrar nos nossos corações e a gente fazer o que é certo, né? A gente lembrar mais da obra do Senhor, a gente ajudar as ovelhas, a gente tirar um tempo com a igreja, tirar um tempo para a gente, essa vida corrida que vivemos hoje, às vezes a gente só tem alguns minutos com Deus, né? 1 hora de culto, 2 horas, mas a gente tem que esquecer o culto. O culto ali é muito importante naquela hora, aquele calor humano, mas aonde a gente estiver, a gente temos que ser o culto. Temos que pregar a palavra do Senhor, temos que fazer o que é certo, para que quando a gente for passando, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, alguém apontar e dizer quem era aquele homem, quem era aquela mulher, e hoje eles são homens e mulheres de Deus. Veja a importância que é a gente andar correto, a gente pregar o Evangelho, que até o que a gente fez que era desagradável aos olhos de Deus é apagado da mente do ser humano. Porque o ser humano, e mais ainda o ímpio, ele é um ser que ele vive muito de momento, né? E ele, mesmo estando lhe apontando, ele está vivendo o seu momento. Se você tiver num momento de erro, que você esteja fazendo aquilo que é desagradável a Deus, ele vai viver aquele momento com você. Não que ele vai se aproximar de você, mas ele vai viver aquele momento. Para todo mundo que chegar aí comentar sobre você, ele vai comentar aquele momento da sua vida. Mas rapaz, fulano está numa bagaceira triste, fulano só vive na bebedeira, fulano só vive em festa, só vive atrás de mulher, prostituição. Isso é aquele momento que você está no fundo do poço, vamos supor. Que o homem que não tem Deus, ele está no fundo do poço. Aí passa uns dias, você se apega com Deus, você muda sua vida,
Aí aquelas mesmas pessoas vai mesmo lhe apontando, mesmo não sendo evangélico, não importa a religião, não sendo um cristão, né? Ele vai viver seu momento com você. Ele vai dizer, veja a importância de você buscar a Cristo. Mas rapaz, fulano era bagaceira, só vivia no mundo aprontando, só vivia se prostituindo. Isso vale para homem e para mulher, né? E hoje ele é um homem de Deus. Hoje ele está... E muitos que eu já vi, veja como é o testemunho, como seu testemunho pode ajudar. Eu não estou fazendo o que ele está fazendo, mas ele está certo. Muitos apontam, mas muitos dizem, eu não estou fazendo o que ele está fazendo, mas ele está fazendo no caminho certo. E um dia eu vou fazer como ele está fazendo. Entendeu? Um dia aquele dali já foi como tivesse molhando o barro, como ele fosse um barro seco, mas por ele ver sua trajetória, o vaso que você foi transformado, ele quer, mesmo ele estando ímpio, ele quer ser moldado, ele quer mudar. Quantas pessoas eu já não vi, mesmo quando eu não estava na igreja, que eu vi pessoas dizendo, eu estou no mundo, estou na bagaceira, eu estou assim, eu sei que eu estou errado, mas eu não consigo me libertar. Eu queria me libertar da bebedeira, eu queria me libertar desse vício, mas eu não consigo. A opressão do inimigo é muito grande sobre a vida dele. Mas se a gente é um vaso e a gente deixa ser moldado por Cristo, a gente consegue ajudar a moldar outras pessoas. É tão importante na vida espiritual para Cristo, quando um ímpio, ele muda a sua vida. Quando um ímpio, ele dá seu testemunho do que era e do que é hoje. Aquilo reflete no mundo espiritual. Aquilo é uma força tão grande contra o inimigo. Ali é onde é derrubado todas as opressões do inimigo. Porque ali muitos vão apontar o que você foi. Mas muitos também vai se ver naquela trajetória. E vai se ver e vai dizer, eu quero mudar o meu quadro. Eu quero ser uma pessoa que nem fulano, que era um cachaceiro, que vivia na bagaceira, vivia caindo pelas ruas, os cachorros só não faziam urinar em cima, lambia até a boca deles. E quando ele diz, hoje aquele homem é um homem de Deus, e eu me vejo que nem ele, eu ainda não consigo estar com ele, mas um dia eu vou estar lá. Um dia eu vou estar lá. A palavra que eu queria dizer é converter-se. A festa que é no céu quando um ímpio se converte. É lindo. É lindo. Eu sinto que é lindo. Eu nunca vi, mas eu sei que é lindo aquela festa. Quando um ímpio chega na igreja, chega desconsolado, se senta lá no cantinho, que quando a gente está no mundo, a gente se envergonha de nós. Quando chega, a gente senta lá no cantinho. Às vezes a gente não quer que ninguém nos veja, a gente quer entrar, quer sair, não queremos que ninguém veja que a gente esteja ali. Mas a sua conversão, só em você estar ali já é uma conversão. E quando você chega ali, a festa que é nos céus. E quando você, lá na frente, o pastor, o pregador que pergunta, aqui tem alguém que deseja mudar os seus caminhos, conhecer a Cristo, morrer para o mundo e nascer para Cristo. Na hora que você se levanta e você dá aquele espaço, o inimigo fica enfurecido. Naquela hora, ele vê que ele já perdeu.
porque você está se fazendo em vaso para que o olheiro, Deus, o lhe transforme, o molde. Pode passar algum tempo, que não é fácil, né? Mas você está dando brecha, você está se umedecendo na palavra, para que ali aquele barro fique úmido, que o barro representa você, né? Aquele barro que o olheiro estava representa o crente, o cristão. E naquele momento ali, Satanás vê, ele sente que ele é perdedor. E quando você começa a glorificar um recém-convertido de coração, toda glória que ele dá é uma ferida no peito de Satanás, porque naquele momento ali ele sente que realmente ele perdeu e ele não consegue admitir. Ele não consegue admitir que ele perdeu e fica oprimindo os cristãos. Mas a força da fé, e você realmente estiver entregue em Cristo, você começa a ver a vitória, você começa a ver você resplandecer luz. Eu costumo dizer que quando você está nas trevas, ninguém lhe vê. Você é uma tocha apagada no escuro, uma vela no escuro apagada, quem é que vê? Agora você pegue uma lâmpada incandescente e ligue ela à noite, seja onde for, na escuridão que for, para você ver. Ela incomoda. E ainda se não incomodar, mas faz que nem os insetos. Ela fica rodeada de insetos. A mesma coisa é você na sua vida. Quando você começa a resplandecer luz, você começa a incomodar muita gente, porque aquela luz, ela para as trevas, ela fere, né? Ela fere. E aquela luz ali, o diabo sabe que aquela luz tem o poder de acender outras lâmpadas que estejam apagadas, outras chamas, né? Reacender outras chamas, porque quem vive na escuridão e tem a vontade de sair dela, quando ela vê uma luz, ela não é que é inveja, mas ela quer ser aquela luz também. Ela diz, um dia eu vou ser que nem aquela pessoa. Aquela pessoa, há um ano atrás, era um traficante. Hoje é um homem de Deus. Aquela pessoa no passado já fez muito que é errado. E hoje ele está na igreja e é um homem de Deus. Eu quero ser assim, eu quero ter a coragem que ele tem de mudar. Veja quantos testemunhos a gente vê aí no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, na televisão, de pessoas que era impossível e hoje são homens de Deus, respeitados. Tem muitos testemunhos, pessoas que pintaram 7 e hoje são homens de Deus respeitados. Seu passado apagou, morreu. Uma lâmpada que queimou, uma lâmpada incandescente, quando queima, ela não tem mais conserto. Assim é você em Cristo. Você em Cristo, quando está em Cristo, você é uma lâmpada. Vamos fazer assim uma comparação. Quando você está em Cristo, você é uma lâmpada de LED. A lâmpada de LED, ela tem, como posso dizer, ela tem uns sinalzinhos nela que é o LED, né? Quando um daquele queima, alguém vai lá, raspa e ela ainda acende. Mas quando você não está em Cristo, você não quer saber de Cristo, é uma lâmpada que apaga e não tem mais solução.
é que nem uma lâmpada incandescente. E mesmo você estando em Cristo e por alguma coisa que aconteça durante a sua vida, você chegue a fazer algo que desagrada a Deus, se sinta uma lâmpada de LED que ainda tem conserto. Agora não tente muito não, né? Não atente muito a Cristo não, que mesmo a lâmpada de LED, ela vai ter várias vidas, mas vai chegar uma hora que não vai ter mais onde raspar. Aí ela não vai pegar mais. Assim é você. Se você for continuar pecando, pedindo perdão, chegar uma hora não vai ter como você se arrepender mais. Vai ter que ficar com a chama apagada para sempre, né? E essa chama quando apaga, geralmente é morte, né? Geralmente quando alguém diz, mas rapaz, fulano morreu e não morreu em Cristo. É porque foi uma chama que se apagou, uma lâmpada incandescente, que não teve mais conserto. Você não foi uma lâmpada de LED. Você foi uma pessoa que não deu brecha para que você entrasse em Cristo, você conhecesse a Cristo. Você se torna uma lâmpada incandescente, que ela só tem uma vida. Queimou, acabou. Mas quando você reconhece que o único caminho é Cristo, que o único caminho é o Senhor, você se torna uma lâmpada de LED. Ainda tem dia que você amanhece o dia frio, você amanhece o dia meio derrubado, mas Cristo vai lá dar um toquezinho, apaga um pontinho daquele, você se levanta. Você se levanta e Cristo só tem a fazer maravilhas na sua vida. Seja uma lâmpada, seja uma chama de fogo em Cristo, que não tenha mal, que não seja derrubado você estando em Cristo. Não tem momento financeiro, não tem momento espiritual, não tem momento familiar, não tem sentimental, que se você estiver em Cristo, que não acabe logo um momento difícil nessas áreas. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Chama acesa que não se apaga. Ainda que tentem apagar, Cristo do seu coração, você não deixe que apague. Se alguém vier mostrar algum momento da sua vida, dizendo como é que você está em Cristo, você sofre tanto, não se importe. É porque é preciso a gente sofrer. Porque Cristo veio e sofreu e pagou pelos nossos pecados, porque nós não podemos sofrer. E o sofrimento aqui é passageiro. Hoje você está sofrendo, amanhã você está contando vitória. Glória a Deus. E vamos orar a Cristo para que encerre esse vídeo, né? Querido Deus e amado Pai, Senhor, estou aqui, Senhor, mais um dia para te dizer, Senhor, que eu quero ser um vaso em tuas mãos. Eu quero ser uma chama acesa, Senhor. Eu quero ser uma lâmpada de LED nas tuas mãos. Que o Senhor sempre venha, Senhor, mesmo que esteja dia, que eu esteja, Senhor, um pouco abalado, mas que eu orando a Ti, Senhor, o Senhor acenda uma chama maior em minha vida e que eu venha continuar, Senhor, sempre escutando Tua palavra, Senhor, que ela venha entrar nos meus ouvidos e que eu possa passar ela para outras pessoas. Isso é só o começo, Senhor. Que cada dia, Senhor, eu venha me preparar a escutar a Tua palavra e colocar, Senhor, em primeiro lugar. Que nessa vida, Senhor, nada tem valor, a não ser que a gente entenda que é a Tua palavra. Muito obrigado.